Esse é o Filipe Luís, lá no CT do Atlético de Madrid. Apesar do Boto falar que daqui a um ano ele estará preparado e pronto para a Europa, né, vendendo o nosso peixe lá para fora, mas eu espero que o Filipe Luís permaneça no Flamengo por pelo menos uns 2, 3 anos, né? Porque dá para ele fazer um trabalho bem consolidado, e se for para ir para a Europa, que ele vá realizar esse sonho antigo dele, mas num time grande, né? Não num time de baixo escalão para ir subindo. E a gente sabe que o Atlético de Madrid é o provável destino, conforme eu já falei, espero que daqui a muitos e muitos anos. Mas a verdade é que o Filipe Luís, na minha opinião, é o técnico mais promissor que já surgiu no futebol brasileiro. E no vídeo de hoje, lógico, a gente vai falar sobre o bicampeonato da Copinha. Nossas meninas meteram 6-0 na grande final em cima do Grêmio. Sobre o Juninho, partiu, já está concretizada a saída dele e agora ele vestirá a camisa do Pumas do México. Sobre o torcida de teatro, né? É o que o pessoal gosta de falar. A torcida do Flamengo é a torcida de teatro. Surgiu um estudo que comparou com a torcida que canta mais alto, né, em relação aos decibéis, que apoia mais o time nos estádios, e os antes se surpreenderam com a informação, uma informação que a gente já sabia há muito tempo, sobre o Jogo das Estrelas. Vários craques que marcaram a história do Flamengo estão confirmados. Já já eu passo a lista para vocês sobre o estádio do Flamengo. Mais um passo importantíssimo foi dado para que o Flamengo comece as obras e que tenha ali tudo alinhado em relação a esse nosso antigo sonho. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, e se puderem, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Eu vou começar o vídeo sobre esse assunto aqui, né, que muita gente fala, olha, a torcida de teatro. Vamos dar uma olhadinha nessa pesquisa que mostrou qual é a torcida mais intensa, quem sustenta o time por 90 minutos e quem grita gol no volume mais alto. Vamos lá, para a gente ver se realmente é verdade o que os antes falam, ou se nós somos os maiores, além de dentro do campo, também fora do campo, apoiando o time o tempo inteiro. Vamos lá. Para responder essa pergunta, o Globo voltou aos estádios do Brasileirão na segunda edição do projeto iniciado em 2024. Dessa vez a medição mudou de lugar, saiu da arquibancada e foi para dentro do campo, atrás do gol e mais próximo das torcidas barulhentas. Média da intensidade sonora. Último time ali em 16º, né? O São Paulo. E, vamos lá, top 3. Grêmio, com 91,5. Cruzeiro, com 92,3. E disparado, em primeiro lugar, Flamengo, com 95,1. Ué, mas cadê a torcida do Corinthians, né? Que fala tanto que é a que mais apoia o time nos 90 minutos. Está na 5ª colocação, né? Conforme vocês podem ver. 5ª colocação. E o Palmeiras na 7ª colocação. E por aí vai, galera. Por aí vai. Então, na média de intensidade, vencemos. Mas será que no pico de volume também venceremos? Opa! Flamengo na 1ª colocação mais uma vez. Vamos lá. O último continua sendo o São Paulo em 16º. O primeiro, o Flamengo. Segundo, Fortaleza. O terceiro, o Botafogo. Né? Isso aqui é o pico de som registrado quando acontece um gol. Né? Então, por que o pessoal fala que a torcida de teatro? Não estou entendendo. E aí a gente pesquisa aqui. Cadê o Corinthians? Está lá na 9ª colocação. Palmeiras, né, o nosso adversário direto por todos os títulos nesse último ano, em 11º. Então, pode ser a média sonora, né? O Flamengo pode ter perdido aqui, ó, em minutos mais alta, né? A média sonora dos 60 segundos mais intensos do jogo. Né? Então, o pico ali de volume, opa! Flamengo na 1ª colocação mais uma vez. Então, essa história de que a torcida do Flamengo é torcida de teatro é apenas um refúgio mental para os antes tentarem ficar mais tranquilos, né? Mas não dá. Os números não mentem. E, mais uma vez, o Flamengo foi o primeiro colocado com 109 decibéis. E aí o Fortaleza um pouco menos, né? A torcida do Fortaleza é grande. Fortaleza ganhou o título vencido do Flamengo em 2025, mas caíram para a 2ª divisão. Terceiro colocado, Atlético Mineiro. E a gente vai pesquisar, cadê o Corinthians, que eles falam tanto? Está na 7ª colocação. Né?
Palmeiras na quinta, Vitória na quarta. E é isso, galera. Sobre essa notícia, deixa eu voltar aqui. Sobre essa notícia, acho que está mais que provado que a nossa nação rubro-negra não é uma torcida de teatro. E agora falando sobre o Jogo das Estrelas, vários craques confirmados para esse jogo, que acontecerá no próximo dia 28, às 6h30 da noite, no estádio do Maracanã, com transmissão do Sport TV. Vários craques estão confirmados, vamos passar a lista para vocês, né? Dos craques rubro-negros que marcaram história. É um jogo bem interessante da gente ver, porque tem vários lances bonitos, né? Hoje em dia, nos jogos oficiais, é difícil a gente ver alguém driblar, dar um balãozinho, uma lambreta, mas no Jogo das Estrelas, sempre recheado desses belos momentos. Zico, lógico, confirmado, que é o astro maior dessa partida, o organizador. O Júnior, o Júlio César, goleiro, o Aldair, o Moser, o Ronaldo Angelim, que fez aquele gol de cabeça ali contra o Grêmio, né? Tava bem atrás do gol. Que emoção, galera. Era uma época que o Flamengo penava muito para conquistar algum título, né? O Carioca era praticamente o nosso ápice. E veio 2009 para a gente conseguir conquistar, depois de muitos anos, mais um Brasileirão. A Tirson, que hoje em dia está trabalhando na Flamengo TV. Petkovic, que meteu aquele golaço inesquecível, também estava atrás do gol, mas nesse jogo eu estava na arquibancada, vi a bola fazer a curva e de verdade, galera, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Foi muito marcante, um gol assim, totalmente sobrenatural, mas com aquela energia que a nação estava passando para o Pet, não tinha como dar errado, né? A nação toda balançando a mão e gritando Mengo, Mengo, e a bola entrou no único lugar que poderia entrar, que foi lá onde a coruja dorme. Adriano Imperador, como sempre, né? Tá garantido nessa festa. O Sávio, o Djalminha, o Zé Roberto, tá? A princípio, o Arrascaeta também estará nesse jogo. E eu queria muito que o Carlos Alberto estivesse nessa partida para tomar mais uma caneta. Então é isso sobre o Jogo das Estrelas. E falando sobre o nosso estádio, a verdade é a seguinte, né? Com a aprovação aí do FGTS, o Flamengo conseguiu alinhar, né, em relação à Caixa Econômica Federal, ao fundo que era o gestor ali do terreno, do gasômetro, com a prefeitura. Então o FGTS vem para alinhar todas essas instâncias que precisam estar alinhadas, né, para que a gente consiga uma construção tranquila para um estádio que o BAP já disse, não vai ficar pronto em 2029, e sim lá para 2036, para que não comprometa as finanças do Clube de Regatas do Flamengo. Então, em relação ao estádio, é essa ótima notícia, né? Mais um passo foi dado e um passo importantíssimo. Depois desse passo, não tem mais volta. O estádio será nosso e a possibilidade maior é que a gente construa um estádio para praticamente 80 mil rubro-negros, né? Um estádio próximo do Maracanã, mas com uma receita maior do que o Maracanã gera pra gente, né? Até porque o gasto do Maracanã é um gasto gigantesco. Mas a gente tem até 2036 para construir um estádio que está previsto para 3 bilhões de reais. Então, para não comprometer o nosso orçamento, ele será construído pouco a pouco. Em relação ao Juninho, Flamengo selou a venda do atacante para o Pumas do México, ok? O Flamengo selou essa venda em 32 milhões de reais, conforme vocês podem ver aqui na matéria do Globo. O valor foi o mesmo pago pela diretoria ao Karabag, lá do Azerbaijão. É um jogador que o que ele mais marcou a torcida rubro-negra foi o seu apelido, né? Juninho Xereca, por causa da comemoração dele. E é algo assim que acontece, né? Às vezes o jogador não dá certo no clube, mas o importante é que ele tentou, né? Não teve tantas oportunidades, e quando teve as oportunidades, por algumas vezes aproveitou e por outras não aproveitou. Lógico, a gente deseja um excelente futuro aí pro Juninho Xereca, agora lá no México. E para fechar o vídeo, lógico, com chave de ouro, Mengão campeão da Copinha Feminina 2025. Não iremos participar da Copinha Masculina, até porque o time sub-20 ele jogará o Campeonato Carioca, substituindo o nosso time principal, pelo menos no começo do campeonato. Só que a gente mandou muito bem, né? Para mim, um destaque principal,
Mas voando em campo é a Brenda, artilheira das artilheiras, maior artilheira de todos os tempos, com 9 gols na história aí da Copinha Feminina. Arrebentou, lembra muito a Marta jogando, lembra muito a mamãe Cris jogando. Então de olho nela, porque ela dará muitos frutos, não só o Flamengo, como também a seleção brasileira feminina. Mas vamos lá. Kailane, ela abriu o placar aos 6 minutos, aos 22 minutos, a Brenda fez o segundo gol, né? Aos 23 fez do segundo tempo, ela fez o segundo dela, ok? Não vamos perder a conta aí. Então, Brenda fez aos 22 do primeiro tempo e aos 23 do segundo tempo. Ana Luísa fez o dela aos 10 minutos do segundo tempo. A Ana Vidal fez um gol contra para o Flamengo aos 34 minutos do segundo tempo. E o último gol, o sexto gol, foi feito pela Nina aos 38 minutos do segundo tempo. Mengão bicampeão da Copinha, até porque ano retrasado as nossas meninas já tinham sido campeãs, erguido ali o troféu, e nesse ano de 2025 não foi diferente. Então, parabéns às nossas meninas, e se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui na Flageral, porque a Flageral, além dela ter tudo da base, ela também tem tudo do profissional. Fiquem com Deus, tenham um domingo abençoado, até a próxima e saudações.